Outro lado da história. Sempre vendo e revendo, sem medo, aos mitos, verdades e curiosidades sobre o passado. Programa 5. Uma passagem de Mr. Big Whiter pelo Brasil, o curioso exemplo de um pré-determinismo pessimista. Thomas Big Whiter foi um engenheiro inglês contratado pelo governo brasileiro e pelo empresário gaúcho Irineu Evangelista de Souza. Este Irineu, a quem não saiba, o Visconde de Mauá, é hoje um nome obrigatório nos livros de história sobre o Brasil Império. Pelo menos, ao se falar de grandes iniciativas pelo progresso do país feitas na época. Como esta, em 1872, quando ele enviou este Mr. Big Whiter para o interior do estado do Paraná, junto com uma equipe de outros 15 engenheiros ingleses e suecos, para descobrir assim se havia ou não a possibilidade de feita na região uma estrada de ferro ligando o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Um projeto, aliás, até hoje discutido, o de uma ferrovia interoceânica, e que também até hoje está esperando que alguém o faça. Literalmente uma lentidão histórica, esta de nossos governantes, que nós mesmos elegemos. Mas quase nada lhes cobramos. Só muito lamentamos. Mas, enfim, voltemos à viagem, em que este engenheiro, no dia 9 de agosto deste ano de 1872, deixou a capital do Paraná, Curitiba, em direção a esses sertões, para assim registrar suas impressões, tanto positivas como negativas, sobre os possíveis trechos dessa linha de trem a ser feita no estado. Iniciando sua aventura assim com uma tropa de 23 mulas, Big Whiter, depois de 2 dias de viagem, nisso já havia chegado à região dos Campos Gerais, uma área hoje de cidades como Ponta Grossa, Castro, Lapa, Tibagi, Telemaco Borba, dentre outras. Parando na localidade chamada Ponta Grossa, foi ali que o pesquisador inglês se mostrou capaz de um erro bastante comum na nossa mentalidade brasileira, a de um pré-determinismo pessimista. Ou seja, um ver de que muitas boas ideias do nosso país, antes mesmo de serem postas em prática, já são encaradas como impossíveis, como sem futuro. Um preconceito sobre este povo brasileiro e sobre seu país, feito por este mesmo povo brasileiro, que assim desmerece os seus grandes potenciais, que por isso nem os percebe. Por isso que também isso se deva um pouco a uma visão estereotipada de mentalidades estrangeiras, acostumadas a ver tudo que se diferencia dos padrões europeus, então como inferior a eles. Um pensar que, infelizmente, muito se cultiva, mas que não tem por que continuar a ser alimentado. Logo, Thomas Big Whiter, após sua primeira impressão do que observou, de pronto concluiu que toda aquela área era inútil para ser o caminho da estrada de ferro que iria ser construída. Sendo que, quem não sabe hoje, ironicamente, esta mesma região é um importantíssimo entroncamento rodoferroviário para todo o país. Mas somente graças à persistência das lideranças locais desta cidade, que então não se curvaram a um decreto bastante questionável, por mais que ele tenha vindo de alguém entendido como um especialista no que dizia. Um caso que nos mostra bem a validade do ditado popular, de que não se julga um livro pela capa. Tanto que basta conferir o que ele escreveu sobre ter ficado surpreso por esta Ponta Grossa existir como uma grande cidade no meio de campos desertos, com 4 dias de marcha distante dos lugares civilizados, pareceram-nos tão curioso e incongruente quanto o surgimento de uma aldeia florescente no meio das planícies áridas do deserto do Saara. Sobre os tais lugares civilizados, ele se referia à capital Curitiba e à cidade portuária de Paranaguá. Já o curioso fato para ele era se deparar com um bolsão de civilidade em meio ao que ele via como sua barbárie, somente atraso. Que então disse que não há a mais remota possibilidade de passar a estrada de ferro, nem dentro da distância de 2 léguas de sua cidade. Ou seja, numa área de uns 13 quilômetros aproximadamente. Já que toda essa região era extremamente acidentada, com morros e depressões, daí não achando que valesse a pena qualquer esforço em transformar num grande corredor de acesso a outros pontos do país. Julgamento este que o morador local, conhecedor de toda a região, de pronto questionou. Mas o conceituado técnico Big Whiter nem se dispôs a refletir, encerrando o caso de maneira: é necessário explicar que tal cavalheiro jamais verá uma estrada de ferro e provavelmente uma estrada de carroça em sua vida. E olha que era a opinião de um especialista. Imaginem só. Portanto, que se segue um exemplo de como a insistência também pode levar ao sucesso, desde que acreditemos que somos capazes. Logo também dependendo da nossa fé em nós mesmos, desde que nos afetemos pelas visões negativas que os outros tenham sobre nós, confiando sempre em nossas próprias capacidades. De modo que, após alguma articulação política de pessoas influentes desta cidade de Ponta Grossa, junto ao governo federal,
22 anos após a partida de Big Whiter, ou seja, agora em 1894, a cidade já estava ligada à capital do Paraná por um prolongamento da ferrovia Curitiba-Paranaguá. Ocorrendo que em 1910, esta linha também já fora ligada a São Paulo e o Rio de Janeiro, desde já lhe convertendo Ponta Grossa num dos maiores entroncamentos ferroviários do país, fazendo com que essa cidade, lentamente, não só se tornasse a passagem para outros estados, como também caminho para outros países, tais como a Argentina e o Uruguai. Destacando que foram montados uma estrutura a menos de 1.000 metros, ou seja, 1 quilômetro, do então ponto central da cidade. Distância muito menor que os 13 quilômetros que esses visitantes ingleses achavam que seria insuficiente ainda para instalar qualquer estrada. Tudo porque houve, nesse caso, pessoas que não se conformaram com o fatalismo do não é possível. Um caso onde se percebe, bem como os julgamentos precipitados, levados por primeiras impressões, correm sim o risco de inviabilizar grandes oportunidades.